Freedom, hoje é segunda-feira, 2 de março de 2026. O professor Jeffrey Sachs junta-se a nós agora. Professor Sachs, muito obrigado pelo seu tempo e por ter ajustado a sua agenda à minha. Antes de falarmos sobre as ramificações de uma guerra não declarada e o assassinato de um líder religioso que era também o chefe de Estado, qual a sua opinião numa perspectiva mais ampla, sobre esta invasão israelense e americana do Irã? Eu acho que o Netanyahu confirmou aquilo que eu tenho dito por muitos e muitos anos. Ele diz: este é o meu sonho que se tornou realidade por 40 anos. Eu tinha estimado em 30 anos, porque ele tem sido primeiro-ministro por 30 anos. Este é um plano de longo prazo, este é um plano da Mossad e da CIA para o controle americano do Médio Oriente e a hegemonia militar israelense na região que tem estado em curso desde 1996. Isso envolveu guerras por todo o Médio Oriente. Deixou um rastro de rios de sangue, que se estende desde a Líbia, até o Sudão, a Somália, e o genocídio em Gaza, a anexação da Cisjordânia, o bombardeio, incluindo hoje de Beirute e a destruição do Líbano, a destruição da Síria, a destruição do Iraque, na guerra do Iraque, a destruição do Iêmen como um país funcional. O objetivo de Netanyahu desde 1996, ele diz que são 40 anos, eu coloquei em 30 anos, é a destruição do Irã. Isso é uma loucura. Isso se trata de um delírio assassino e é exatamente o que está a acontecer neste preciso momento. Isso não é de forma alguma uma questão de curto prazo. Essas são as famosas 7 guerras em 5 anos, sobre as quais Wesley Clark nos alertou e falou há muito, muito tempo atrás. Esta é a doutrina da ruptura limpa de Netanyahu. Ele é um sujeito completamente insano. E ele, os outros loucos que estão no poder nos Estados Unidos, nos arrastaram para esta situação. Eles estão sistematicamente destruindo o nosso país, assim como estão destruindo o Oriente Médio. É algo muito, muito sério. Se você perguntar por que as estradas não funcionam e as pontes não funcionam nos Estados Unidos, por que a infraestrutura está caindo, aos pedaços, por que os padrões de vida estão estagnados ou em declínio? É porque nós gastamos trilhões de dólares em guerra, em vez de investir em nosso próprio país. Porque a China está avançando tão rapidamente, de forma tão eficaz. Porque os Estados Unidos não possuem sequer 1 quilômetro de trem de alta velocidade. A China acaba de completar seus 50 mil quilômetros, aproximadamente 30 mil milhas de ferrovias de alta velocidade, porque a China não entra em guerra. Os Estados Unidos estão em guerra constante e ininterrupta. E assim, isto está apenas a contribuir para a destruição do nosso país. Como o senhor tem abordado todos os dias, juiz, sobre as guerras não declaradas, sobre o custo para a nossa sociedade, a perda de liberdade de ser governado por um Estado militar, o que nós somos, de estar em parceria com uma nação absolutamente criminosa e assassina, que é Israel, que pensa um pouco além das suas próprias capacidades, porque acredita que tem os Estados Unidos para fazer todo o seu trabalho por ela. Mas esse país de 10 milhões de pessoas acha que vai governar o Oriente Médio e os Estados Unidos têm estado devidamente seguindo ordens vindas do senhor Netanyahu há 30 anos e estamos nisso de novo. Trump, permita-me acrescentar, é uma completa desgraça para a nossa nação, uma vergonha absoluta. Ele mentiu-nos em cada uma das suas palavras sobre o America First. A sua premissa fundamental era: nós não vamos fazer isto. E ele acabou por fazer precisamente o contrário de tudo o que tinha afirmado.
Ele fez precisamente o oposto do que a população americana afirma. É claro, o Congresso está completamente morto para todos os efeitos e finalidades. Não faz diferença se é o Johnson ou o Schumer, eles são completamente inúteis, esses indivíduos. Estão todos na folha de pagamento do lobby sionista. Eles desperdiçaram nossa riqueza, desperdiçaram nossa força, desviaram nossa atenção de nossos elevadores e de nossas escadas rolantes, de nossas estradas, de nossa rede elétrica e de todas as coisas que tornam a vida que seja viável para nós, para o nosso parque habitacional, para tudo. Desviarmos os nossos trilhões de dólares para esta loucura que está a acontecer neste preciso momento. Tem sido um projeto de 30 anos de loucura que nos custou trilhões e trilhões de dólares e é uma psicopatia porque estão matando pessoas indiscriminadamente, estão matando alunas, ninguém sequer hesita. 150 alunas bombardeadas por Israel e ninguém sequer menciona essas coisas. É absolutamente chocante, vergonhoso, perigoso. Está levando o nosso país à falência. E Trump mentiu. Mentiu sobre cada palavra do que ele prometeu que faria. Como você acha que essa situação vai afetar as relações com a Rússia? Quer dizer, quem em sã consciência negociaria com os Estados Unidos novamente? Esta é a segunda vez em apenas 8 meses que esses indivíduos... Ninguém veio, né? Ninguém apareceu. Tentaram enganar o Irã, dando-lhes uma falsa sensação de segurança, fazendo-os crer que estavam envolvidos em negociações verdadeiramente legítimas, enquanto a decisão para a guerra já tinha sido tomada muito antes do início das negociações. Os Estados Unidos não se dão ao trabalho de negociar, eles apenas trapaceiam. Isso é verdade há muito tempo, aliás. Essa é a mentalidade do Estado de segurança liderado pela CIA, que faz o que bem entende. A guerra na Ucrânia veio por causa da pressão dos Ilhéu para que a OTAN fosse para a fronteira da Rússia. Mas isso em si era uma mentira, porque houve negociações com Gorbachev em fevereiro de 1990 no contexto da reunificação alemã, onde os Estados Unidos e a Alemanha disseram à União Soviética em termos inequívocos que a OTAN não se moveria para leste. A ladainha de mentiras é incessante, mas Trump não consegue sequer abrir a boca para proferir uma única palavra verdadeira, nem por uma vez. Então, não há nada a fazer. O que é novo agora é que se você negociar com os Estados Unidos, eles te matam. Essa é a grande novidade. Eles costumavam apenas mentir, agora eles te matam, porque se você negocia, isso significa que você é fraco. Qualquer um que negociasse é fraco, então podemos te matar. E então, o Trump, a propósito, diz, eles querem negociar, com a gente, o senhor Ali Larijani, que é o responsável atualmente no Irã, explica aquilo é uma completa ilusão. E aquilo é uma ilusão que é, em parte, claro, apenas uma estratégia de relações públicas de Trump para dizer o que bem entender. Mas ele diz isso por toda parte sobre quem quer negociar. E ninguém o faz porque ninguém confia nos Estados Unidos nem por um único momento. Será que Trump, ou será que o secretário de Defesa, que se autodenomina secretário da Guerra, articulou um objetivo claro ou um propósito militarmente alcançável como a lei exige? Mas é claro que não. Não há lei alguma que se aplique aqui. E esta é uma guerra em larga escala, como nos vem explicando a cada hora, que apenas o Congresso tem o direito de declarar. Isso não foi em resposta a uma emergência iminente, onde o presidente invoca a autoridade como comandante em chefe. Esta é uma guerra de escolha, que, de acordo com o nosso sistema constitucional, que admitidamente está falido, mas sob o nosso suposto sistema constitucional, é prerrogativa do Congresso e apenas do Congresso.
Mais uma vez, o nosso Congresso está tão corrompido por Israel que não acredito que algo de bom possa sair dali. Mas, sob o nosso sistema, o que está acontecendo só pode vir do Congresso. Por que o senhor acha isso tem sido relatado, né? Não sei se o senhor concorda com isso, mas temos visto isso em vários lugares, professor Sachs. A administração Trump contactou a chancelaria italiana e pediu que pedissem à chancelaria iraniana um cessar-fogo, e a chancelaria iraniana respondeu não e de jeito nenhum. Se for verdade, por que a administração Trump teria feito isso? Será que já sabem que morderam mais do que podem mastigar? Não faço a mínima ideia. Não ouvi falar deste o relato até este exato momento, porque tenho estado em muitas reuniões nestes últimos dias. Mas tudo o que posso dizer é que não tenho a menor ideia se tal relatório é verdadeiro, mas podemos afirmar o seguinte. O Irã está lançando mísseis que custam talvez 100 ou 200 mil dólares e eles estão sendo interceptados por sistemas antimísseis que custam 2 milhões de dólares ou mais. O estoque dos EITs de tais sistemas está esgotado de qualquer forma por causa da guerra na Ucrânia e também devido a conflitos passados, como a defesa de Israel, incluindo o verão passado. Os Estados Unidos não conseguem sustentar o que estão a fazer por mais do que um período de algumas semanas. Eu não sou nem de longe o especialista militar, que vocês têm aqui no programa, então vamos ouvi-los. Mas a verdade é que isto não é algo que os Estados Unidos possam sustentar e eles certamente sabem disso. Eles pensam que o Irã vai capitular. Eles pensaram que matar o líder religioso, o que é algo tão grotesco que é realmente difícil saber por onde se quer começar com isso. Mas eles pensaram que aquilo talvez fosse mudar tudo. Estes são uns verdadeiros loucos, pessoas de uma ignorância e vulgaridade verdadeiramente extraordinárias, que pensam que o assassinato é o seu negócio e que assassinar o líder religioso de uma fé, de alguma forma, vai trazer as pessoas rastejando até os Estados Unidos em busca de alívio. Isto é profundamente maligno, mas também, na minha opinião, um profundo erro de cálculo. Não será a guerra perpétua o único meio de Netanyahu para se manter no poder e evitar a prisão? Pode ser, mas eu penso que as ilusões dele são muito maiores do que isso. Ele acredita que Israel governa da mesma forma que o nosso embaixador em Israel afirmou na semana passada. O Netanyahu acredita, e o embaixador Huckabee também, pelo que me consta, e Donald Trump também, pelo que me consta, e a CIA também. Quem, afinal, sabe em nosso país? Mas Netanyahu acredita que Israel deveria governar todo o Oriente Médio, e muitos dos seus acólitos com mentalidade de gangster acreditam que essa é a promessa de Deus, e é exatamente nisso que Huckabee também acredita. E então há muitas coisas em jogo aqui. Não é apenas um cálculo para evitar a prisão. É um cálculo que remonta a 30 ou 40 anos. A crença de que Israel, com os trilhões de dólares da América e uma guerra incessante, governará o Oriente Médio. Permitam-me tentar aprofundar um pouco mais esta questão ao passar um trecho do presidente Macron da França. É algo aterrorizante no seu tom e na sua importância. Crise número 21.
eu ordenei que aumentássemos o número de ogivas nucleares em nosso arsenal com o objetivo de pôr fim a qualquer tipo de especulação. Não comunicaremos mais os números referentes ao nosso arsenal nuclear, ao contrário do que era feito anteriormente. Para sermos livres, portanto, devemos ser temidos. E para sermos temidos, temos de ser poderosos. Este aumento no nosso arsenal reflete essa abordagem. Mas para sermos poderosos, e esta é a segunda parte da minha intervenção, temos de estar unidos. E vou falar sobre a Europa. Trump iniciou a Terceira Guerra Mundial? Existe uma grande probabilidade de que isso aconteça. O Macron não estava a reagir de forma específica a esta guerra, mas ele estava a manifestar uma certa mentalidade, que é, francamente, algo insano. E a mentalidade é que a única maneira de estar seguro neste mundo é incutir medo nos outros. E a maneira de incutir medo nos outros é construir os próprios armamentos até o máximo possível. Você ensina até crianças de 4 anos que esta não é a maneira de estar seguro, que esta não é a forma de brincar com os outros. Agora, Macron tem uma taxa de aprovação de cerca de 10%. Considero isso um erro de arredondamento para zero, porque em qualquer pesquisa, algumas pessoas podem até responder algo por engano. Ele não tem apoio. Os líderes europeus, de uma forma geral, não possuem apoio. O apoio a Trump está em queda livre e continuará a cair drasticamente. Estamos nas mãos de gangsters, não estamos nas mãos de um sistema constitucional. Estamos nas mãos de um sistema quebrado, corrupto e liderado por gangsters. Peço desculpa, não é minha intenção ser rude ou exagerado, mas como é possível que tenhamos guerras como estas declaradas por Trump e Hegseth, e é assim que nos comportamos no contexto daquilo que supostamente deveriam ser negociações e que o mediador afirmou que estavam a fazer grandes progressos e que se encontrariam novamente na segunda-feira seguinte. Isto não se enquadra de forma alguma na categoria do que é normal. Isto é simplesmente puro gangsterismo. Se as pessoas não aceitarem esta situação, porque estamos a ficar cada vez mais ameaçados, nada disto nos está a trazer qualquer tipo de segurança. Nada disto nos está a trazer qualquer tipo de segurança. Aqui está o ministro das Relações Exteriores iraniano sobre as negociações e de ter sido enganado. Chris Cutt, número 9. Negociamos com os Estados Unidos 2 vezes nos últimos 12 meses. Em ambos os casos, eles nos atacaram no meio da negociação. E isso se tornou uma experiência muito amarga para nós. Em junho passado, estávamos negociando. Tivemos 5 rodadas de negociações e já havíamos marcado a 6ª rodada para 15 de junho, quando os israelenses nos atacaram e então os EUA se juntaram ao ataque. E desta vez tivemos 3 rodadas. Na última, quinta-feira, tivemos uma discussão muito boa, conversas muito boas em Genebra. Tanto a delegação iraniana quanto a americana ficaram felizes ao fim de 7 horas de negociações. Algumas outras diferenças foram deixadas para a próxima reunião e decidimos ir para Viena, enviar as nossas equipas técnicas para Viena na segunda-feira, o que significa amanhã para ir à AIEA e com a ajuda da Agência Internacional de Energia Atômica tentar encontrar soluções técnicas. Para os problemas que são de natureza política. Quando eles perceberam que a diplomacia estava a progredir bem, decidiram estragar tudo e criaram uma campanha na mídia, contra a República Islâmica do Irã. Eles convenceram o presidente Trump a nos atacar sem provocação e sem qualquer justificativa. É claro que, Pause, foi tudo uma grande farsa e tudo de uma forma completamente previsível. O Irã tem desejado negociar há 15 anos e tem tentado isso repetidamente. Assinou um acordo com os Estados Unidos em 2015, o chamado Plano de Ação Conjunto Global.
Foi um acordo alcançado com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a China, a Rússia e a Alemanha. E depois foi ratificado por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o Irã cumpriu o acordo. Permitiu que fossem realizadas inspeções, manteve as suas atividades rigorosamente dentro dos limites estabelecidos pelo acordo. E então Trump rasgou o acordo. Trump não só rasgou o acordo, mas depois Israel e os Estados Unidos procederam a assassinar líderes e cientistas iranianos, a atacar instalações iranianas e a demonstrar que não haverá negociações. Quando estas negociações começaram há um ano, já era bastante claro que se tratava de má fé, mas depois foi comprovado com o bombardeamento. Os iranianos são pessoas boas. Eles realmente queriam. Eles queriam acreditar. Bem, isso foi no passado. Nós precisamos mesmo tentar. Mas a guerra já estava traçada quando Netanyahu, que não é uma pessoa agradável, veio encontrar-se com Trump há algumas semanas e essa guerra já estava decidida naquela altura. Então, tudo isto é uma farsa, e é uma farsa no interesse do desejo ardente de Netanyahu. Agora sei que são 40 anos, fui corrigido, eu costumava dizer 30 anos. O seu desejo ardente de dominar o Médio Oriente é uma loucura. Isso está nos colocando a todos em perigo extremo. Por que Trump está fazendo isso? Bem, eu acho que há talvez 3 coisas que podem ser ditas. Uma é a CIA comanda nosso país. O aparato de segurança comanda o país. Bem, em segundo lugar, o Trump é um indivíduo fraco, instável e o Bibi parece tê-lo na mão. Terceiro, pode haver mais informações, seja nos arquivos Epstein ou em qualquer outro lugar, que expliquem esse tipo de comportamento, mas o que podemos afirmar sem qualquer dúvida, meritíssimo juiz, é que isso é totalmente contrário aos interesses americanos. Isso é a América em último lugar. Isso está colocando a todos em perigo. Isso vai, sem dúvida alguma, causar um enorme prejuízo econômico para as pessoas que votaram no Sr. Trump. As ramificações de uma guerra em expansão são, de fato, muito grandes. Gostaria também de acrescentar outro ponto que considero importante. Países que abrigam instalações militares dos Estados Unidos, países como o Bahrein, ou o Catar, ou a Arábia Saudita, ou a França e a Grã-Bretanha, ou a Dinamarca, são basicamente vassalos dos Estados Unidos. A CIA opera a partir dessas bases militares. Esses países estão subordinados aos desígnios imperiais dos Estados Unidos e é por essa razão que a Europa não consegue proferir uma única palavra de honestidade sobre o que está a acontecer neste exato momento. E não devemos sequer ter a esperança de que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Todos eles estão atacando o Irã. Estão atacando o Irã por ter escalado a situação e não os Estados Unidos e Israel por terem atacado o Irã primeiro. A única exceção a isso é o governo espanhol. E todos os méritos vão para o presidente, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, por falar com honestidade. Todos os outros são apenas vassalos, completamente inúteis. Eles não contam a verdade de forma alguma. Eu estive presente na sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU no sábado. O embaixador dinamarquês atacando o Irã nessas circunstâncias, depois que o Irã foi atacado e bombardeado, e esse embaixador acha que alguém virá em socorro da Dinamarca quando os Estados Unidos invadirem a Groenlândia,
Não há absolutamente nenhum princípio, porque são todos países ocupados e é de fato muito perigoso por esta razão, porque não conseguimos ter uma discussão honesta. Então, Thorson, da CNN e Al Jazeera estão a reportar 18 baixas americanas. Não sei se isso significa mortos ou apenas feridos. Normalmente o termo baixas engloba feridos e mortos. Então, sabemos que há 4 mortos e isso deixaria 14 feridos. Quer dizer, como você vê isso a terminar? Eu vejo isso escalando e se espalhando. E eu acho que está extraordinariamente fora de controle, porque nós não temos nenhuma segurança na estrutura de liderança dos neste momento. É extremamente perigoso. Tudo isso é baseado em mentiras e tudo se fundamenta na violência e esta situação é realmente difícil de enxergar. Não vai terminar com algum tipo de vitória, vai continuar com a escalada da violência e a morte. E estamos nos perguntando onde, se é que existem adultos nos Estados Unidos em posições de responsabilidade que falarão a verdade sobre tudo isso. Eu não consigo ver quase nenhum. Há algumas poucas vozes no Congresso. Rand Paul é um desses. O deputado Massey é outro exemplo. Estes são verdadeiros patriotas, pois compreendem profundamente a Constituição. Eles entendem o perigo inerente a um estado de segurança do tipo que governa o nosso país e sabem o quão desastroso tudo isso pode ser. Mas há muito poucos outros, e isso é o que é muito, muito alarmante. Professor Sachs, muito obrigado. Sei que tomei muito do seu precioso tempo. Agradeço imensamente por isso. Tenha uma ótima viagem. Ficaremos ansiosos para revê-lo em breve, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.